Olá, galerinha! Vou começar mais uma aula do professor Janderson. Temperatura, calor e estufa. Iremos falar agora sobre temperatura. Bom, a escala de temperatura é a medida da temperatura, é a quantidade de temperatura. O instrumento usado é o termômetro. Ele vai servir para identificar o grau de temperatura. Essas temperaturas elas servem para comparar em várias partes do nosso planeta. Alguns lugares usam escalas diferentes da nossa. Isso a gente vai ver mais na frente. Mas é possível estar identificando através do seu termômetro. Dilatação, conhecido como dilatação térmica, é o aumento de volume de um certo material devido ao aumento da temperatura. Então, materiais como ferro e outros têm uma capacidade de dilatação, de um aumento de volume, quando colocado em temperaturas muito altas. Por isso que a gente já observa que eles deixam um espaçamento entre um ferro e outro, para que quando haja uma dilatação térmica, esses ferros venham a se encontrar e não causando um desvio, tá? Então, dilatação térmica é um aquecimento que causa um aumento de volume de certos materiais. Contração térmica é quando esse material volta ao seu tamanho, ao seu volume inicial, ou seja, esfria a temperatura. Um exemplo bem comum são as linhas de trem. Se você observar as linhas, a trilha, eles deixam um espaçamento entre um ferro e outro. Isso devido à dilatação. Então, quando sofrerem a dilatação, esses ferros não vão não vão entortar, né, devido ao espaço. Então, eles vão conseguir fazer dilatação e contração sem causar danos. Escala Celsius. Anderson Celsius foi um cientista que conseguiu identificar essas escalas, né? E a escala que a gente usa no dia a dia, né? Temperatura, a gente usa graus Celsius. 0 é um ponto mínimo, onde consegue ter um derretimento, e 100 é um grau máximo, que é quando a água começa a ferver. Então, abaixo de 0 congela, acima de 100 ferve, né? Começa a ter um estado de evaporação. O símbolo usado é esse graus com C, que significa graus Celsius, tá? Então é a nossa escala usada para medir a temperatura. Calor. Calor é a quantidade de energia que um corpo apresenta, tá? Cada corpo apresenta a quantidade de energia específica. Então, essa quantidade de energia é que vai dar a quantidade de calor presente no corpo. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é a transferência de calor de um corpo para o outro. Essa transferência se torna necessária para que haja um equilíbrio entre os corpos presentes. Então, ele vai fazer a transferência do corpo que tem mais energia para o que tem menos energia, até que esse corpo tenha a mesma quantidade de energia, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, o corpo A com 80 graus Celsius e o corpo B com 10. Ao aproximar esses dois corpos, o corpo com maior quantidade de energia vai transferir para o de menor. E essa transferência vai terminar somente quando os dois estiverem com a mesma quantidade de energia. Então, o equilíbrio térmico é isso. É a transferência de energia até que os dois corpos tenham a mesma quantidade de energia. Ok? Então, calor. Existe essa troca de calor. Transfere do corpo mais quente para o corpo com menor quantidade de energia, tá? A energia vai passar da mais alta para a baixa, até que
as duas tenham a mesma quantidade de energia, que a gente fala que é o equilíbrio térmico. Tá? Então, quem tem mais, transfere até que as duas tenham a mesma quantidade, que é chamado de equilíbrio térmico. Condução térmica. Condução térmica são condutores ou isolantes. Existem dois tipos de conduzir essa quantidade de calor. Os condutores são materiais que favorecem a troca de calor, a transferência. São materiais que facilitam a passagem de calor. Então, os condutores, eles conduzem de forma perfeita a transferência. Não tem obstáculo nenhum. Exemplo, prata, cobre, alumínio e ferro. Isolantes são materiais que retardam a troca de calor, impedem a passagem, ou seja, causam obstáculos e dificulta essa transferência, não permite passar, ou seja, acontecer a troca de calor. Eles isolam de forma perfeita, são exemplos de madeira, cerâmica, borracha e vidro. Condução térmica. Existe essa troca de calor. Essa troca de calor ela vai acontecer de maneira de contato direto entre os dois corpos. Sempre lembrando que o mais quente vai transferir para o mais frio. Existem alguns materiais, em algumas ocasiões, que retêm esse ar quente, fazendo com que você tenha uma conservação de temperatura maior. São casos de roupas, agasalhos, pelos, penas e gordura. Eles impedem que você perda, tem uma quantidade de perda muito grande de calor. Eles impedem que você, por algum motivo, venha a perder seu calor corporal. Então, as roupas, elas formam uma espécie de bolsa de ar quente que impede o seu calor interno para o ambiente. Por quê? Se o ambiente está frio e seu corpo está quente, você vai trocar de energia com o ambiente, perdendo seu calor. Por isso que você fica com frio. Então, você vai tentar aquecer o calor, perdendo a sua energia. Então, as roupas, elas impedem que você perca essa quantidade de calor. Os pelos em animais, do mesmo jeito. Penas também impedem que as aves venham a perder o seu calor interno, sua energia. E animais que vivem em ambientes muito frios, eles têm uma camada de gordura mais espessa que facilita a sua sobrevivência. Faz com que ele também não venha a perder seu calor interno. Então essa gordura, ela serve justamente para que o animal não sinta frio, não venha a perder seu calor interno. Então são materiais, ocasiões que retém o ar quente do corpo, fazendo com que você não realize essa troca de contato direto. Meu muito obrigado e até a próxima.